Na terceira decisão do ano, apesar do curto período de tempo, início de temporada, o Flamengo sofre na primeira partida da terceira decisão uma derrota que a torcida, digamos, grande parte dela não esperava. E isso reacendeu e instigou ainda mais o debate contra Vitor Pereira. Vamos analisar essa partida de uma forma mais fria? Vamos analisar os fatos e entender o que aconteceu em campo, quais eram as intenções e quais foram os resultados de cada ação? Então vem comigo, se inscreve no canal, deixa o teu like enquanto eu vou rodar a vinheta. Eu queria dizer que grande parte dos comentários que você vai ver ao longo desse vídeo eu faço durante as partidas. Então, durante o jogo, eu fiz os comentários diretamente para o clube de membros, que não vai encontrar quase nenhuma novidade aqui nesse vídeo. Então, se você quiser fazer parte do canal de Telegram, onde estão os membros do canal do Falso 9, você pode se inscrever clicando no link aqui na descrição desse vídeo. E aí você tem plano lá de R$ 5, que é o mais barato, todos têm os mesmos benefícios, e o principal benefício é você conseguir acessar a minha comunidade, acessar o chat, acessar lá o Telegram, onde a gente faz a transmissão tática das partidas de todos os jogos do Flamengo no ano. Então vamos lá, gente, vamos lá falar sobre como foi essa partida, descrever o que aconteceu e interpretar também o que rolou em campo. Então, o Independente Del Valle começou com uma formação um pouco diferente. Normalmente o Sornosa joga mais avançado, o Lautaro Dias joga centralizado, o Rodrigues não entra no time e fica mais pelo lado direito, aqui do ataque, o Alcivar. Tá? O que aconteceu da mudança? Né? O time foi praticamente invertida a lógica dele, né? Então, o Lautaro Dias passou a ser pelo lado direito um cara que ocupava o entrelinhas, o Sornosa acabou ficando mais recuado, né? Numa posição que era ocupada pelo Alcivar, e entrou um centroavante de ofício, né? Para jogar em alguns momentos alinhado ao Lautaro Dias, mas na maioria dos momentos sozinho ali na referência. O Flamengo entrou com o Vidal pelo lado esquerdo, o Vidal vinha jogando pelo lado direito do campo, jogou com o Vidal mais preso ali, também preso pelo lado esquerdo, e na minha opinião não foi um losango não, tem muita gente falando em losango, acho que teve alguns momentos que deu para perceber, mas as pessoas estão um pouco agoniadas ao tentar identificar isso com 1, 2 minutos de jogo, e precisa identificar um padrão para poder falar isso, tá? Aconteceu sim muita movimentação central do Arrascaeta, mas eu enxerguei muito mais esse padrão do 4-3-3, muitas vezes mais fechado, com esses homens características por dentro, mais um 4-3-3, sim, e que foi alternando ao longo do jogo. Bom, um fato é que o Everton Ribeiro jogou mais preso. A gente vinha falando, né? E falamos em outro vídeo. Eu vou deixar aqui em cima no banner um vídeo onde eu falo que o Everton Ribeiro estava prestes a sair do time, ainda antes disso ter ocorrido, e aí depois isso veio ocorrer. O fato é que o Everton Ribeiro, o fato dele avançar muito em campo e dele trocar muito de posição com os caras da frente, gerava uma exposição maior defensiva do Flamengo. Você vai poder entender de forma mais detalhada nesse vídeo que eu coloquei aí no banner. E aí foram removidas um pouco essas permutas e ele ficou mais preso. Por quê? A intenção era manter a situação das diagonais de cobertura para poder manter a marcação alta. Gente, lembram quando o Everton Ribeiro foi barrado para entrar o Vidal naquele jogo? Jogou Vidal, Gerson e Thiago Maia. O sistema em campo, tá? Falaram, 3 volantes. Agora com o Everton Ribeiro não falaram isso. Mas o fato é que com eles em campo, o sistema foi exatamente igual. Tá? Uma redução ali nas permutas, nas trocas de posição, para tentar deixar o time mais organizado e mais compacto. E ocorreram bons momentos de compactação no primeiro tempo.
ocorreram bons momentos de marcação em bloco médio no primeiro tempo e ocorreram ruins também. Eu vou explicar o contexto. Esse contexto, quando acontecia, estava legal, que era a marcação mais ativa, quando alguém tocava a bola para trás, algum jogador do time adversário tocava uma bola para trás, ou quando o Flamengo perdia uma bola na frente, acontecia essa aproximação do Everton e do Vidal por dentro, criando aqui, ocupando essas diagonais de cobertura, e aí atrás deles, Varela, Thiago Maia e Ayrton Lucas também se aproximavam, e aconteceu jogadas ali aos 33 minutos, por exemplo, que a bola foi recuperada 3 vezes. Né? O Flamengo conseguiu, nesse contexto, ser seguro ali no início da partida. Uma outra tentativa era de manter sempre a bola coberta, e a gente via o Flamengo jogando num 4-2-4 e alguns momentos no primeiro tempo com um salto do Ribeiro para dentro dessa linha de atacantes. E aí a ideia era o quê? Manter a bola sempre coberta. Então, na hora que o Baço avançava e vinha lançar, o Gabigol está próximo a ele, porque, como eu mostrei na análise pré-jogo, é um time que joga muito por dentro, que conta muito passe por dentro, que faz muita inversão. Então, esse 4-2-4, alinhando os volantes, aconteceu em alguns momentos e ele foi bom e ruim. Ele foi bom quando funcionou, mas quando não funcionou, ele dava uma espécie, dava uma impressão de clarão no meio de campo do Flamengo. Tá? Eventualmente, uma lentidão do Pedro, por exemplo, que tem um comportamento sem bola muito ruim, embora ontem ele tenha até se esforçado, mas realmente ele não consegue. Ou até o Arrascaeta não conseguindo algum corte, ou o Ribeiro subindo no tempo errado, o passe entrando, quando o passe entra, fica uma sensação de vazio, porque gera inferioridade numérica nesse setor, enquanto os laterais avançam. Tá? Então, é fato que você ficou com essa impressão e ela era real, porque a bola coberta precisa ser melhor feita. Isso aconteceu em alguns momentos, mas depende muito desses 4 homens de frente. E quando eles falham nisso, eles comprometem todo o resto. E isso não é incomum. Tá? E aí também, em vários momentos, ocorreu também o meio de campo curto, ora com o Pedro pelo lado esquerdo, quando o Arrascaeta centralizava no tal losango, ora quando o Arrascaeta estava pelo lado esquerdo, quando ninguém falava que não tinha losango, mas não tinha losango. E aí, gente, o Pedro não consegue entregar tanta disponibilidade defensiva e o Vidal ficou sobrecarregado. O Vidal, nesse contexto, ele não é a melhor função dele. O Vidal jogou muito bem a partida, porque na maioria das vezes ele não teve exposto a esse contexto. Mas no final da segunda etapa, da primeira etapa, isso foi acontecendo do meio para o final. E o Del Valle conseguia expor ali o Vidal a entradas no limite. O Vidal foi muito bem, mas aconteceu sim o meio de campo curto em eventuais momentos ali. Não foi a maioria dos casos, mas aconteceu também. Então, a gente tem que lembrar, gente, que foi um jogo na altitude, tá? Eu ainda não tinha falado isso na análise, mas, gente, pelo amor de Deus, eu não falei porque isso precisa estar na premissa, tá, do vídeo. Jogo na altitude, ele precisa ser observado. Antes de fazer qualquer análise, a gente precisa entender que existe um limitador claro de desempenho. Tá? Ainda assim, o Flamengo conseguiu 5 chances de fazer gol em contra-ataques promissores no primeiro tempo. Primeiro, o impedimento do Arrascaeta, um impedimento bobo até, de falha no timing de avançar, que foi numa saída de bola com Davi Luiz e vários trocas de passe de primeira, Davi, Varela, Vidal, e a bola avançando por dentro com o Arrasca aberto pelo lado esquerdo, recebendo, mas impedido. Depois, aos 22, quando o Gabigol aberto recebe a bola, inverte a bola para o Pedro, que não consegue dominar. Depois, aos 29, numa recuperação do Vidal, bastante difícil, e o contra-ataque desperdiçado pelo Arrascaeta, que não quis dar um calcanhar para o Gabigol e acabou levando a bola para uma zona morta, perdendo. Aos 33,
o contra-ataque e o passe do Gabigol para o Ayrton Lucas um pouco atrasado, e nessa jogada foi após um perde pressão que aconteceu 2 vezes, o time estava nesse momento bem, e aos 42 a chance, né, clara que o Gabigol perde, que se ele faz, condicionaria todo o jogo, poderia a gente estar abordando aqui de uma outra maneira essa partida. Então é importante a gente falar que o primeiro tempo do Flamengo, ele pode não ter sido brilhante, não foi de forma alguma, mas foi um primeiro tempo correto, onde o time jogou o jogo que deveria ser jogado na altitude contra um adversário muito qualificado. A gente divulgou aqui o quanto o adversário qualificado, que tem o mesmo projeto esportivo, o mesmo esquema tático, há quase 6 anos. Então é um time que não é qualquer um, e assim, acho que a torcida do Flamengo e algumas outras do Brasil tem esse defeito de achar que estão jogando sozinhos, eventualmente. Bom, no fim do primeiro tempo, a gente começou a perceber que o Del Valle começou a levar vantagem pelos lados do campo, com o tal do meio campo curto. O que acontecia? A bola acabava ficando presa aqui, propositalmente, nesses 2 jogadores de lado de campo, de lado da defesa, né, seja o Carabarral, seja o Baço, e os jogadores avançavam. Então o Caicedo começou a avançar quase como um atacante, e aí o Baço começou a ocupar um espaço. Para compensar e gerar espaço para ele, o Sornosa passou a cair para dentro da zona mais povoada e gerou-se aqui uma sobrecarga do lado direito do campo. Teve um momento do jogo que, se você olhasse o mapa de calor, de movimentação dos times, você ia ver que o Del Valle estava jogando totalmente pelo lado direito. E aí começaram a acontecer inversões para o Baço. E ali o Del Valle começou a avançar muito também pelo outro lado, começou a colocar dificuldades para o Flamengo no jogo, até o fim da primeira etapa. E aí, no segundo tempo, essa sobrecarga começou a ficar mais latente. O Vidal já com cartão amarelo, e estava sempre aparecendo uma superioridade numérica. Sempre aparecia em algum lugar um 2 contra 1. Quando aparece em algum lugar o 2 contra 1 é porque tem superioridade numérica no setor. E apareceu a superioridade numérica do setor quando o Carabarral começou a se projetar para dentro desse espaço. O Sornosa também já estava projetado dentro desse espaço, se unindo ao Lautaro Dias e ao Matias Fernandes. E aí o Flamengo começou a ficar... Aí também o Del Valle começou a dar transições, o Flamengo começou a ficar exposto, a avançar demais também, e o jogo ficou bem ruim naquele momento. E aí teve a primeira troca, né? A primeira troca foi a saída do Pedro. Gente, o Pedro fez uma péssima partida. Eu sempre defendo a permanência do Pedro e a escalação do Pedro por tudo que ele é, né, quanto jogador. Mas assim, se você está jogando na altitude, está jogando fora de casa, num jogo complicado, você tem o centroavante desse, você precisa que ele receba bolas, domine de costa, ou garanta segundos importantes para o time poder subir. O Pedro não ganhou praticamente pivô nenhum. Ele não conseguiu segurar a bola, não conseguiu sofrer faltas e também não marcava bem o time. Então acaba que ele realmente se tornou um peso para a equipe, sai para a entrada do Pulgar, e aí a organização do meio de campo muda, né? O Pulgar passa a ficar alinhado com o Thiago Maia para tentar equilibrar um pouco mais o time. O Pulgar tenta ficar alinhado com o Thiago Maia. O Vidal, que estava muito exposto aqui no meio de campo curto, vai para o lado direito, jogar numa zona de força ali, o que é um problema, né? Apesar de ele ter feito uma boa partida, é um problema colocar o Vidal para jogar do lado do campo, porque ele não tem velocidade, não tem mais arrasto. Assim como é um problema colocar o Vidal, o Ribeiro nesse contexto. E o Vitor Pereira, por alguns momentos, manteve os dois nesse contexto em campo, né? O Vidal por um lado, Thiago Maia pelo outro, e aí ficou um 4-4-2 mais característico. Não foi tanto tempo, mas saiu o gol em 2 lances iguais, né? Primeiro um gol que não acontece, um lance que não acontece, a torcida chega a gritar gol, com o mesmo Carabarral cabeceando entre Davi Luiz e Fabrício Bruno, e depois acontece o gol, né? Bola parada, o Del Valle já não estava mais produzindo absolutamente nada na partida. O Flamengo ainda era o time que tinha mais chances de gol, menos volume, mas mais chances de gol, o time que teve menos posse de bola, mas que era bastante objetivo quando tinha a bola. Faltava velocidade, faltava 1 contra 1.
E aí o Vitor Pereira coloca o Cebolinha para tentar ocupar esse espaço de força. E aí ele coloca o Cebolinha no lugar do Everton Ribeiro, desloca o Maia para o lado esquerdo para tentar que o Maia fizesse esse avanço em força. Já tinha tentado isso no Mundial, já não tinha dado certo. Na minha opinião, não deu certo novamente essa tentativa. E ele coloca o Cebolinha do lado direito para tentar fazer isso. Isso acaba não acontecendo enquanto o Maia está em campo. E aí ele faz a troca de colocar o Gonçalves no lugar do Maia, abrir o Gonçalves do lado direito, o Cebolinha do lado esquerdo, e aí o jogo até melhora, porque ele centraliza de novo o Vidal com o Pulgar, né? E aí, infelizmente, já era muito tarde na partida, e apesar da expulsão, a cera ali, os acréscimos praticamente não aconteceram. Fato é que, gente, era um jogo muito difícil, um adversário muito bom. Se você tem dúvida sobre a qualidade do adversário, assista o último vídeo desse canal. E assim, um resultado que não impede o título, muito pelo contrário, um resultado que não é imprevisível. E o Flamengo teve ali, no primeiro tempo, boas chances. O segundo tempo realmente foi muito abaixo. Eu acho que o Vitor Pereira precisa ter, para começar, né? Precisa continuar, tá? Assim, não esperem aqui ganhar adesão em discurso de troca de treinador, tá? E acho que o Vitor Pereira precisa, sei lá, precisa ter menos receio de mexer no time, tá? Eu acho que jogos como esse jogo contra o Del Valle demonstram que os 4 imutáveis na frente não podem ser imutáveis ou intocáveis para determinados jogos. Tem jogos que não é para um atleta e é para outro. Então você optar por jogar no contra-ataque num jogo um jogo onde tem altitude, não ter nenhum jogador de força ou de velocidade para fazer isso no ataque e no meio de campo, eu considero como um equívoco estratégico, embora quase tenha dado certo. O time se portou bem, mas talvez naquele primeiro tempo, caso tivesse um jogador bom em 1 contra 1, dificilmente o time não teria aberto o placar, né? Não teria saído na frente. Então tem jogos que são para alguns jogadores e outros que são para outros jogadores, e isso precisa ser mais observado no Flamengo, e a torcida precisa ajudar, porque se ficar uma baita histeria insuflada por gente que tem conflito de interesse na internet, se ficar com uma baita de uma grita quando qualquer mudança acontecer, o trabalho de qualquer treinador vai ser limitado e vai ser fadado a durar 3, 4, 5 meses, como tem durado os trabalhos dos treinadores do Flamengo, tá? Especialmente no primeiro semestre. Então, é uma derrota que, claro que não é boa, nenhuma derrota é boa, mas acho que é um placar tranquilamente contornável em casa, apesar de ser um time qualificado, perde muita performance quando joga a nível do mar. O Flamengo vai estar com o estádio lotado e tem tudo para conquistar aí mais uma taça, para dar uma pacificada, uma tranquilizada no ambiente. Para isso, vai precisar entender como é que deve abordar o jogo contra o Botafogo, e a torcida, imprensa e clube precisam se esforçar para não cometer, como diria o Mauro César Pereira, um araquiri e praticamente cometer um suicídio por achar que as coisas devem ser tratadas de forma imediatista o tempo inteiro, tá bom? Então, deixa o teu like, se inscreve no canal aí se curtiu o vídeo, se não curtiu, dá dislike e não se inscreve também. E vamos nessa.